Fala galera do YouTube, sejam bem-vindos ao meu canal Integração em Foco. O objetivo hoje aqui é a gente dar início aos nossos estudos integrados à automação residencial, à eletricidade, à sonorização, redes de internet. Hoje a gente não vai falar tudo, né, mas a gente vai começar pelo básico. Antes disso eu queria explicar para vocês o porquê o nome do canal é Integração em Foco. O objetivo desse canal é ensinar vocês a questão sobre automação residencial, redes de internet, como eu já falei. Porém, qual é o nome dado para esse profissional que faz essa integração entre todas as áreas? Porque é o integrador, por isso que é integração em foco. E a gente vê, por exemplo, existem já profissionais estabelecidos na área, como eletricistas, como técnicos em redes. Só que o profissional que trabalha com automação residencial, ele acaba tendo que mexer em todas essas áreas. Por isso que ele é conhecido como profissional integrador. Ele é um integrador de automação residencial. E aqui, hoje, eu queria falar também das minhas redes sociais. Eu tenho um Instagram, chama murilo.vaz, procura lá. Eu posto muita coisa sobre automação residencial, sobre som ambiente, sonorização, home theater. Lá, como eu tenho uma empresa que trabalha nessa área, Vaz Smart Home, a gente está sempre atuando, eu estou sempre postando coisas no Instagram. E assim, para você que quer aprender nessa área, que quer desenvolver, ter uma melhor, mais conhecimento, né, nessa área, então se você tiver, não custa nada, então você entra lá no Instagram e me segue murilo.vaz, tá bom? Hoje, nesse vídeo a gente vai dar uma introdução a parte mais básica da eletricidade, porque no final das contas, sem a eletricidade, nada disso vai funcionar. A gente pode querer fazer integração de automação, mas só que nada disso funciona sem eletricidade, porque é a movimentação de elétrons ali que faz tudo isso funcionar, beleza? Então, hoje a gente vai dar a introdução na lei de Ohm. O que é a lei de Ohm? A lei de Ohm é a base da eletricidade para que você consiga entender como é que funciona as variáveis, né? Tensão, resistência, corrente, a harmonização entre todas essas coisas. Esse nome não é à toa, esse nome é dado por conta do cara que descobriu essa lei, né? Que é que ele descobriu a relação entre a tensão, a diferença de potencial, o resistor, que é a oposição à passagem da corrente, e a corrente elétrica. Ele descobriu essa relação, o nome dele é George Simon Ohm. E por conta do nome dele, né, que a gente deu esse nome, a gente não, né, da época, né, quem definiu esse nome, que por isso que foi dado o nome de a lei de Ohm, né, porque foi ele que descobriu. Mas agora a gente vai para frente, vai pro slide, próximo slide, primeiro slide, né? Aqui é a introdução à lei de Ohm. A lei de Ohm é um dos princípios fundamentais da eletricidade, como eu havia dito. E ela estabelece a relação entre a tensão, corrente, resistência e um circuito elétrico. Compreender essa lei é extremamente necessário para que você consiga desenvolver alguma coisa, porque você não vai conseguir dimensionar circuitos, você não consegue fazer cálculos, você não consegue dimensionar, por exemplo, um condutor, você não consegue saber qual é a tensão aplicada na casa, qual é o tipo de produto que você vai colocar lá, se é produto 110, se é 220, se ele é bivolt. Então isso tudo está diretamente ligado a todos os dispositivos na automação residencial. Beleza? Então, vamos para o próximo slide. Ó, a definição, só um momentinho, a definição da lei de Ohm. O que é a tensão? A tensão é a diferença de potencial elétrico entre dois pontos em um circuito. No caso, ela é representada pela fontezinha aqui. Mais para frente, nas próximas aulas, eu vou falar especificamente de cada variável. A gente vai falar sobre a tensão. O que é a tensão? Como eu faço para descobrir ela? Como eu faço para achar? Qual o dispositivo que eu preciso ter para poder medir essa tensão? Então, tudo isso vai ser abordado nas próximas aulas. Eu não quero deixar algo assim simples de ser falado, porque cada variável é importante. Você tem que saber como utilizar um instrumento, como poder
o que você está medindo ali para você não confundir as coisas. Recentemente até eu estava dando um treinamento e as pessoas elas têm muita dificuldade de entender o que é a tensão, o que é a corrente, o que eu estou medindo, porque se você usa um determinado instrumento, se você estiver na escala diferente do instrumento, você pode danificar o teu equipamento. Então assim, é extremamente importante você entender cada uma dessas variáveis. A corrente elétrica. O que é a corrente elétrica? Corrente elétrica é o fluxo de elétrons em um condutor elétrico. É como se fosse uma tubulação de água e a água está fluindo ali dentro. Aquilo é a corrente que está passando a corrente de água que está passando dentro daquele tubo. Então, na eletricidade é mais ou menos a mesma coisa. Os elétrons eles fluem pelo condutor. A resistência, por outro lado, é a oposição à passagem de corrente em um componente ou circuito. E o que acontece? Essa oposição à passagem da corrente é o que gera essa resistência, por isso que é dado esse nome. E a resistência, tanto é que hoje a unidade de medida da resistência é o ohm. Então é o ômega, né? Por isso que é dado em ohm. Então assim, é extremamente importante a gente conhecer essa área, essa lei, né? Porque sem essa lei a gente não consegue desenvolver muita coisa. Ou então, se a gente até consegue desenvolver, é porque a gente aprendeu com o cara, liga ali, passa aquele fio ali, liga sabe? Fazer aquela coisa mais simplificada, mas só que você não sabe o que você está fazendo. Agora, quando você usa a sua cabeça, você começa a pensar, você vai conseguir dimensionar qual é o condutor que você vai usar, porque existem diversos. Existe condutor de 1 milímetro, de 1,5, de 2,5, de 4 milímetros, de 6 milímetros, e a milimetragem a gente vai indo, na medida da corrente elétrica. Para dimensionar isso, ele teve que usar a lei de Ohm. Então tudo isso, ele sempre vai ter aquele cara que vai pensar, que vai usar a cabeça, e tem aquele cara que vai falar qual é o fio que eu ligo, qual é o fio que eu ligo, entendeu? Então assim, se você quer se diferenciar nesse mercado, se você quer desenvolver melhor nesse mercado, você precisa usar a sua cabeça, porque é a sua cabeça quem vai direcionar você para o caminho certo. E a relação entre eles, é o que ele fala aqui. A lei de Ohm, ela estabelece que a tensão é diretamente proporcional à corrente e à resistência. Então, assim, existe a questão da resistência, por exemplo, ela é o inverso da corrente elétrica. Quanto maior a corrente, menor a resistência. E quanto menor a resistência, maior é a corrente. Então a gente tem esse proporcional e inversamente proporcional, a gente vai ver muito isso nos momentos em que a gente for fazer equação, fazer cálculo, entender quem é a tensão, ela é diretamente proporcional ao quê. A resistência ela é inversamente proporcional ao quê, entendeu? Então, assim, tudo isso a gente vai poder acompanhar no decorrer do nosso treinamento aqui online, tá bom? A proposta é a gente fazer uma coisa bem dinâmica, bem gostosa de aprender, para que o negócio não fique maçante, não fique chato, mas a gente precisa entender que para poder desenvolver bem nessa área com conhecimento, para passar valor para o cliente, não é só chegar lá, eu sei fazer, vou ligar e já era, mas só que você agregar valor no seu produto, no seu serviço, fazer com conhecimento, com base, né? Então isso é extremamente importante. As aplicações da lei de Ohm em circuitos elétricos, ó, a lei de Ohm ela é utilizada para calcular a queda de tensão, a corrente, resistência em resistores em série e em paralelo. Tudo isso a gente vai ver daqui para frente, né? Eu estou dando um panorama geral assim só para dar uma introdução no que é a lei de Ohm, né? Você já sabe quem foi o cara que descobriu, você já sabe quais são essas variáveis, beleza? As baterias e fontes, a lei de Ohm permite determinar a corrente de saída de baterias, fontes de alimentação com base na tensão e resistência interna. Tudo isso aí vai influenciar, por exemplo, ali ele citou como baterias e fontes. Mas, por exemplo, você consegue saber não só em baterias e fontes, como também a corrente que vai estar passando dentro da tua casa, que vai estar passando no teu carro, a corrente que está passando ali, saindo da bateria, você sabe qual é o cálculo, qual é a corrente que vai estar passando por todo o teu carro, né? Então, assim, você consegue dimensionar muito bem quando você tem conhecimento dessas áreas. Circuitos com diodos, ele fala, a lei de Ohm ela é aplicada para analisar o comportamento de diodos em circuitos retificadores e regulação de tensão. Existem várias aplicações utilizando a lei de Ohm. A gente pode... Isso aqui é uma introdução para um universo extremamente grande da eletricidade. A gente não quer deixar muito complexo,
a gente vai falar sobre a lei de Ohm, sobre essas variáveis, e para deixar tudo bem alinhado, porque nos próximos, na sequência, a gente quer falar sobre automação residencial, a gente quer apresentar produtos, trabalhar em cima de potência também, e a lei de Ohm você vai utilizar também na parte de sonorização, porque, por exemplo, as caixas de som, elas são dadas em ohms. Tem a caixa de 8 ohms, tem caixa de 6 ohms, então você vai conseguir, pô, isso aí é o quê? É a lei de Ohm. Então como que você vai dimensionar isso aí? Você vai ter que saber qual é a corrente que ele aguenta, qual é a resistência, a impedância máxima, a resistência, impedância máxima do seu dispositivo, quanto que ele aguenta. Você vai ter que fazer o casamento de impedância para poder, de resistências, né? Para que você consiga fazer com que o seu dispositivo, o seu amplificador, ele consiga suportar aquela carga. Porque se você colocar uma carga que a resistência foi muito alta, vai dar pico de... ele vai trabalhar abaixo, a corrente abaixo do normal. Agora, quando você está trabalhando com uma resistência muito baixa, ele vai dar um pico de corrente e aí ele tende a queimar o equipamento. Dos dois jeitos, ele tende a trabalhar no limite máximo e mínimo e aí acaba prejudicando, acaba danificando o amplificador e muitas vezes a gente não sabe, pô, eu liguei certo, mas porque o casamento de impedância estava errado. Então, se estava errado, vai dar errado, entendeu? A resolução de problemas envolvendo a lei de Ohm, a gente vai conseguir determinar a tensão, determinar a corrente, determinar a resistência dos dispositivos, né? Então, assim, tudo isso, com base nessa lei, a gente consegue destrinchar muita coisa. E, assim, a conclusão e resumo dos conceitos chaves os circuitos elétricos, a lei de Ohm é fundamental, ela é a fórmula básica para tudo, da eletricidade ali, para tudo não, né? Para grande parte da eletricidade, né? De problemas que você vai encontrar no seu dia a dia, para dimensionamento de carga, dimensionamento de bitola de fio, muita coisa você vai aprender, você vai conseguir resolver através da lei de Ohm. Resolução de problemas e o aprendizado é contínuo. A gente vai dar essa introdução aqui para vocês, a gente vai falar sobre cada variável, vai falar sobre tudo isso aqui, com o intuito da gente construir raízes, bases, para que a gente possa estar desenvolvendo bem na área de automação residencial, com som ambiente, sonorização de home theater, tudo isso. E assim, esses vídeos eles vão ficar disponíveis aqui no YouTube. O objetivo é você, eu tenho alguma dúvida, vou ver de novo. Meu, você está livre para você ver quantas vezes for necessário para que você consiga desenvolver bem. Veja, reveja, porque é assim que a gente aprende fazendo, errando, fazendo novamente e principalmente estudando, vendo pessoas que já têm noção da área, já têm conhecimento da área e estão dispostas a ensinar, e a gente está aqui para isso, beleza? Então se você, vou passar aqui o slide, então se você tem interesse de crescer nessa área de automação residencial, de eletricidade, de som ambiente, sonorização home theater, redes de internet também, você aprender o que é um access point, o que é um roteador, o que é um repetidor de internet. Se você tem interesse de conhecer tudo isso, me segue aqui no YouTube, canal Integração em Foco. Vai ser um prazer muito grande compartilhar conhecimento e conteúdo aqui com vocês, para que você melhore as suas capacidades e consiga oferecer um trabalho melhor para o seu cliente, ou então se você quer fazer na sua própria casa, você consiga fazer, dimensionar as coisas na sua casa, você consiga ligar, fazer tudo funcionar e impressionar as pessoas que vão na sua casa, ou então facilitar a tua vida com praticidade, melhor qualidade de vida, ouvir um som gostoso em casa, como a gente tem aqui em casa, é um prazer muito grande ouvir o som do nosso home theater aqui. Então é um privilégio grande. Então se você gostou do conteúdo, curte aí, compartilha e Deus abençoe a todos. Falou!